Olá pessoal, vamos falar aqui nessa videoaula sobre movimento uniforme. Em aula posterior a gente vai tratar do movimento uniforme variado. O movimento retilíneo ou movimento uniforme, ele acontece sempre a velocidade constante, beleza? Então, você não pode esquecer que movimento uniforme a velocidade é constante. Quando se diz que a velocidade é constante, obviamente a aceleração é igual a zero, porque se a gente tem aceleração, o movimento ele não vai ser uniforme, ele vai ser uniforme variado, porque a aceleração vai fazer com que o veículo aumente ou diminui o que? A sua velocidade. Então, tratando do movimento uniforme, a gente vai perceber aqui, ó, por exemplo, se eu tenho uma velocidade aqui inicial, nesse caso aqui de 9,9, por exemplo, aproximadamente 10. Eu tenho essa velocidade inicial aqui, 10 metros por segundo, aproximadamente. No caso é 9,9 metros por segundo, aproximadamente 10 metros por segundo. Essa velocidade inicial vai ser igual à velocidade final. Por que a velocidade inicial vai ser igual à velocidade final? Porque o movimento é uniforme. Se o movimento não fosse uniforme, aí a velocidade mudaria ao decorrer do tempo. Mas como é uniforme, a velocidade vai ser o que? Constante. Como é que a gente vai conseguir ver isso aqui? A gente dá um iniciar aqui, ó, a gente colocou a velocidade 9,9, a aceleração é igual a zero. Então, a gente dá um iniciar. Você observa que por mesmo intervalo de tempo, a distância entre um ponto e outro é sempre a mesma. Ó. Observe isso aqui, tá vendo? Então, a gente tem a distância entre um ponto e outro sempre a mesma. Por quê? Porque a carretinha não muda a velocidade, porque o movimento é uniforme. Como ela não muda a velocidade, então a gente tem sempre o quê? A mesma distância. Vou aumentar a velocidade aqui, ó. Aumentei a velocidade, vou restaurar aqui. Vou colocar a velocidade aqui 20, 29, aproximadamente 30 aqui, né? Aqui. Vou dar um play. Observe o que? Que a distância entre um ponto e outro aumentou. Mais a distância entre um ponto e outro aumentou porque eu aumentei a velocidade. Mas aqui você vê que a velocidade ela não mudou, ó, porque em relação a essa própria velocidade no início ela não muda. Porque ó, a distância entre um ponto e outro é sempre o que? A mesma. Se tivesse aceleração, a aceleração entre um ponto e outro ia aumentando ao decorrer do tempo. Então, no movimento uniforme isso não acontece. Eu vou falar do movimento uniforme variado mais tarde, só que eu vou dar só um exemplozinho aqui para você entender o que, que a aceleração faz. Olha para você ver. Vou aumentar aqui a aceleração e vou dar um restaurar aqui e dar um play. Observe uma coisa, que a aceleração vai aumentando a velocidade do carro. Então você consegue perceber o quê? Que também os pontos aqui, ó, vai aumentando ao decorrer do tempo. Então isso aqui não se enquadra mais no movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade ela foi aumentando com o tempo. Então, no movimento uniforme não tem aceleração, então isso não pode acontecer. Se tiver aceleração, sai do movimento uniforme. Por que é importante saber isso? Porque a gente sabendo isso aí, a gente já vai saber na hora de responder a questão que quais formas utilizar. Por exemplo, forma que tem aceleração não vai ser possível utilizar no movimento uniforme. Então, essas formas que contêm aceleração a gente já descarta no movimento uniforme. Vamos fazer mais uma análise aqui no movimento uniforme. Vou restaurar aqui. Vou colocar uma velocidade aqui maiorzinha. Vou deixar aquele que a gente do inicial de 9,9. Vou botar o gráfico aqui. Vamos observar uma coisa aqui, ó. No movimento uniforme, o gráfico é o quê? Uma reta. Uma reta inclinada nesse caso, né? Então a gente tem uma reta aqui, ó, que vai crescendo linearmente. Você está observando? Para essa velocidade. O que, que acontece aqui? Se eu vou restaurar aqui, se eu aumentar a velocidade, acontece um fenômeno interessante, que quando aumenta a velocidade, coloquei a velocidade máxima aqui nesse caso, é, vou dar o play, observe, a linha ficou o quê? Mais, teve um ângulo maior aqui, ó, entre a linha e a seta do tempo aqui, ó. Por que teve esse ângulo maior? Porque a velocidade aumentou. Você observa aqui também, ó, que os pontos aqui o quê? Aumentaram um em relação ao outro. Porque a velocidade aqui, quando eu aumentei a velocidade no movimento uniforme, acontece isso. Ó. Então é importante saber que o gráfico de uma linha reta é o gráfico de quê? Do movimento uniforme. Isso é muito importante saber. Qual a diferença entre essa linhazinha aqui, que a gente viu lá, essa linha mais suave, mais perto do tempo, essa linha que se afasta aos poucos, e essa linha aqui, que rapidamente
cresce, o que você percebe? Você analisa da seguinte forma: como a velocidade aqui está muito maior que a outra, então para o mesmo intervalo de tempo aqui, ó, se você considerar cada parte dessa aqui, para o mesmo intervalo de tempo, a distância percorrida é muito maior do que a distância inicial. Você vê aqui no deslocamento, ó. Então a gente consegue observar isso. Para uma velocidade menor, ela fica mais perto porque a distância percorrida é menor, para o mesmo tempo, e para uma velocidade maior ela fica mais longe. Por quê? Porque a distância percorrida com a velocidade maior para o mesmo tempo é muito maior, então a inclinação é maior. Então isso você tem que observar no gráfico do movimento uniforme. O gráfico do movimento uniforme é uma linha reta, e essa linha se afasta do tempo sendo que a velocidade é muito grande. Então quanto maior a velocidade, mais a linha vai o quê? Se afastar do tempo. Então valeu, é isso aí, pessoal.